Gênesis 41, versículo 14. Diz assim o versículo da palavra de Deus: Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Esperar em Deus é algo gostoso de fazer. Esperar em Deus. Nesse mundo, muitas vezes, a gente tem que esperar uma notícia que vem de um médico sobre uma enfermidade, ou esperar uma notícia que vem do advogado sobre uma causa na justiça, esperar a ajuda de um psicólogo, esperar ali uma ajuda de uma professora ou um professor com relação ao filho que está necessitado, esperar um socorro da igreja ou de outras pessoas em razão de algumas dificuldades materiais, pessoais. Tudo isso é válido, porém, quando a gente espera em Deus, nós temos algo maior, algo melhor. Quando esperamos em Deus, nós podemos ter a certeza absoluta de que algo vai acontecer. Deus jamais nos decepciona. Deus jamais nos deixa ser vencidos pelos problemas. Se esperamos nele. Se nós não estamos esperando nele, obviamente não estamos confiando nele. Se não confiamos em Deus, de onde virá o nosso socorro? O salmista diz que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esperar em Deus. Nós precisamos sempre e sempre esperar em Deus. Acreditar que Deus vai fazer algo que nós tanto queremos. É interessante, irmãos, nós estamos encerrando hoje, aqui no mês de maio, essa série de mensagens, vivendo com esperança, né? No primeiro domingo da ceia, nós ministramos trazer à memória o que traz esperança. Depois ministramos no Dia das Mães, especialmente para as mulheres. Joquebede, uma mãe que esperou um milagre e alcançou. Ministramos no domingo passado sobre Abraão, um pai que esperou contra a esperança. Tudo indicava que ele não conseguiria, mas conseguiu a vitória. Hoje nós vamos falar de um filho. De um filho. Falamos da mãe, do pai, de um filho, mas a mensagem não é só para alguns, é para todos aqui. Veja bem esse versículo que nós lemos. Faraó mandou chamar José. Faraó mandou chamá-lo da onde? Da masmorra. O que é a masmorra? Prisão. José estava preso há muito tempo. Quando José fora vendido pelos irmãos para mercenários que acabaram por vendê-lo a um comandante do exército ali do Egito, Potifar, José tinha pouco mais de 17 anos. Aqui, quando ele recebe o chamado de Faraó, ele tinha 30 anos. Então a luta dele ficou aproximadamente 12 anos. Não sabemos o tempo que ele foi escravo na casa de Potifar, acabou tendo uma função ali nobre também, a despeito da escravidão. Então não dá para saber exatamente o tempo da prisão e o tempo da sua escravidão. Mas ao todo foi um pouco mais de 12 anos. Ele era o filho predileto do seu pai, não deveria ser, os pais não devem ter filhos prediletos, ainda que alguns sejam mais obedientes do que os outros, ainda que alguns tenham um comportamento mais agradável ao pai e à mãe, o pai e a mãe sempre têm que olhar com o mesmo olhar para os filhos. Todos são diferentes,
todos têm defeitos, mas todos têm as suas virtudes. Nunca esqueça disso. Então, esse olhar tem que ser um olhar contemplativo, com o objetivo de socorrer os filhos. Aí José, nós vamos enfatizar durante a mensagem, os irmãos têm inveja dele, tenta matá-lo, o irmão mais velho impede a morte, mas ele acaba sendo vendido como escravo, vai para o Egito, sai ali da Palestina, vai para o Egito, se torna escravo. A mulher do Potifar, depois de algum tempo, e ele se torna ali o administrador da casa, de escravo, ele passou a ser o administrador, o mordomo da família, mas a mulher do Potifar tem um interesse na vida dele, e ele rejeita, em razão principal do seu temor a Deus, é óbvio. Ele era solteiro, aquela mulher era casada com o dono de tudo aquilo no qual ele estava envolvido, mas a mulher o acusa, e aquela acusação faz com que ele vá para a prisão. Interessante que depois que ele estava preso, a Bíblia não mostra que houve um julgamento, nem mesmo uma condenação. É bem provável que o próprio Potifar não teria acreditado totalmente naquela história da mulher. Tanto é que ele não vai até lá e tentar apressar o julgamento para a condenação. Mas, por outro lado, também entregue por um comandante do exército egípcio, ele fica ali, ele vai ficando preso, ele vai ter uma oportunidade depois de crescer na prisão. É difícil até falar isso, alguém vai na prisão e tem um progresso, ele se torna um auxiliar na prisão do carcereiro. E ali ele tem a oportunidade, inclusive, de revelar sonhos. Certa feita foi um padeiro e um copeiro do rei, os dois acusados de um suposto crime. Ele entrega a revelação para os dois, e para um deles o copeiro diz: você vai voltar para a tua posição. O outro haveria de morrer, e isso aconteceu. Ele era usado por Deus na prisão. A pessoa ungida por Deus, ela é usada pelo Senhor em qualquer lugar onde ele esteja, amém? Mesmo em meio a uma provação de mais de 12 anos. Mas o interessante na vida dele é que ele esperou o tempo todo. Quando você lê, desde o capítulo 37 de Gênesis até os 50, você vai perceber, e ali vai falar quase sempre sobre José, você vai perceber que ele nunca blasfemou, ele nunca murmurou. É impressionante. Traído pelos irmãos, ele podia ter murmurado, falado tantas coisas, ele não o fez. Ele vai para a casa de Potifar como escravo, ele se submete, ele alcança uma boa posição, ele se satisfaz com aquilo, ele é acusado falsamente, ele continua sem murmurar. Ele fica preso muitos anos, ele suporta aquilo. Então eu estava percebendo em tudo isso, que aquele moço soube esperar. E a gente não gosta de esperar, não é mesmo? Se você marca um encontro com alguém e alguém atrasa, é um sacrilégio isso. Se você chega ali e está esperando acontecer uma coisa e atrasa, a pessoa vai ao médico e reclama que atrasou. Vai ao mercado, reclama da fila, vai ao banco, quer processar o banco pela fila ali que está demorando. O ser humano não gosta de esperar. Agora, difícil é esperar quando você está longe da tua família, vivendo como escravo ou como um prisioneiro. E o José soube esperar. Ele tinha tido sonhos de Deus, e eu vou enfatizar durante a palavra. E nos sonhos Deus mostrava coisas lindas que haveriam de acontecer na sua vida. Deus mostrava para ele que ele seria alguém de destaque, que a própria família iria se submeter a ele. Ele estaria numa posição especialíssima. Aí de repente ele começou a descer. Ele desceu para o fundo de um poço onde os irmãos jogaram. Do fundo do poço ele desceu para uma escravidão na casa do Potifar. Da escravidão ele desceu para a masmorra. Interessante, ele podia dizer para alguém: olha, eu vou ser alguém importante no mundo. Não sei porquê,
Mas Deus falou isso comigo. E alguém dizia, mas você só vai para baixo. Como é que é isso? Não, mas eu tenho sonhos, Deus me deu sonhos. Não, mas você só está afundando. Muitas vezes a vida não parece assim. A gente está esperando e tem a impressão de que não tem nada de bom acontecendo. Mas Deus está cuidando, amém? Deus está cuidando aí. Parece que não está acontecendo nada de bom, mas está. Nós precisamos aprender a esperar. E eu enfatizo, como disse há pouco, não é fácil esperar. Então, com base, esse é um versículo básico, mas eu vou usar outros versículos de Gênesis. Com base aqui nesse livro sagrado, eu quero ministrar a você. Diga assim, José, o jovem que soube esperar. Fecha os olhos só 15 segundos e diz para você mesmo, preciso aprender a esperar. Diga para você mesmo, preciso aprender a esperar. Eu tenho que aprender a esperar. Pode abrir os olhos. O que Deus tem para você? O que Deus tem falado com você? Ontem eu estava no culto dos jovens, eu tive 2 compromissos ontem, um às 7, outro às 8, e não pude assistir online, mas quando eu saí do compromisso, eu assisti. Esses cultos gravados é uma benção, né? Mesmo que você não consegue ver, você pode assistir depois. Eu estava vendo ali, o culto começou muito abençoado, Gabriela estava ali na abertura, o louvor, e a mensagem do pastor Adilson, mensagem abençoada, ungida, e uma palavra, né, Gabriela, vai cumprir. Nós temos que aprender a esperar. Amém? O nosso Deus fala. Nós não vivemos uma religião distante de nós. Nós vivemos uma religião na qual nós temos relação com aquele que nos criou e nos salvou. Amém? Engasguei. O pregador engasga sozinho, né? Ele está buscando a água ali e resolve. Nós precisamos aprender a esperar. Eu estou até esperando a água agora. Precisamos aprender a esperar. O que Deus tem falado na tua vida? O que Deus tem mostrado para você? O que Deus tem para você? Dá licença, só um pouquinho. O que Deus tem para você? O que Deus tem prometido para você? Deus não precisa prometer nada para nós, mas Ele promete. Ele é Deus, nós somos apenas criaturas. Mas Ele promete. É impressionante como Ele tem um interesse tão grande por nós, que Ele faz algumas promessas. Quem aqui já teve alguma promessa de Deus? Levanta a mão. Você teve? Quem aqui acreditou na época que recebeu a promessa, que essa promessa iria se cumprir? Amém. Quem aqui continua acreditando que ela vai se cumprir? Amém. Eu ministrei no domingo passado que o Abraão esperou, depois que ele chegou na Palestina, 25 anos, para tornar-se pai de nações. E ele venceu. O José, um moço tão querido do pai, ele era o filho da mulher que o pai amava tanto. O José teve que esperar mais de 12 anos sofrendo. Mas ele tinha promessas. Quando Deus falou com ele em sonho, ele acreditou. Quando os irmãos o traíram, ele não perdeu a fé, ele continuou acreditando. Quando ele chegou ali na casa do Potifar, naquele ambiente muito diferente daquele que ele vivera até então, ele continuou acreditando, mesmo sendo um escravo. De filho predileto, ele passou a ser escravo. Depois ele foi tendo posições de relevância, porém escravo. Quando ele chega na prisão, ele continua acreditando.
Muitas vezes, irmãos, todos nós, o ser humano é assim, ele reclama de Deus por pequenas coisas. Quando não acontece uma coisinha na vida, a pessoa muitas vezes fala muitas coisas, me aconteceu, eu perdi aquilo, eu não consegui isso. Nós precisamos saber que Deus, Ele tem o melhor para nós na hora certa. Tem bênção que, se Deus te entregar para você hoje, essa bênção não será tão boa quanto você precisar. Há um momento certo de você ter de Deus aquilo que Ele quer trazer para você. Amém? E nessa noite vai acontecer isso aqui. Essa não é mais uma noite tua na casa de Deus, não. Essa é uma noite diferente. Deus tem bênção para você nesta noite. Ele falou coisas que Ele vai cumprir. Vamos lá, vamos acompanhar essa palavra. José, o jovem que soube esperar. Diga assim, teve sonhos. Lá no capítulo 37, versículos 5 e 9 diz, teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Vou dizer uma coisa para você, quando você tiver algum sonho bom, você não conta para todo mundo não. Amém? Quando você tiver uma bênção, assim, não sai contando, não coloca no Instagram, no Face, porque isso vem uma carga sobre você. Muitas vezes dá mais inveja do que você está recebendo uma bênção. Não conta para todo mundo que parece que vem uma opressão. Toma cuidado para quem você divide o que Deus tem para você. Sai contando não. O José estava contente, foi lá, contou para os inimigos dele que estavam dentro da casa, contou para os irmãos que queriam matá-lo depois. Aí mais à frente ele tem um outro sonho, Deus deu 2 sonhos para ele acreditar mesmo. Teve ainda outro sonho, referiu aos seus irmãos de novo. Os irmãos ficaram loucos. Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam para mim, dando a entender que o próprio pai e os irmãos haveriam de se inclinar. Incrível isso. Não é que ele queria ser superior aos irmãos e ao pai, mas era sonho. Se ele tivesse esperado, iria cumprir os sonhos, é lógico. Mas ali ele, menino ainda, 17 anos, ele vai contar os sonhos, e aquilo vai complicar um pouco a sua vida. Mas ele teve sonhos. Você veja bem, o grande governador do Egito só foi governador do Egito porque lá atrás ele teve sonhos. Um homem que marcou a história da Bíblia. Se tem alguém na Bíblia, no Velho Testamento, que é amado por todo mundo, é José. O grande homem do Velho Testamento, poderíamos dizer que é Moisés, mas ele teve ali momentos complicados na vida dele. Momentos complicados. Ele acabou não entrando na terra prometida quando ele bateu na rocha para sair água, e era só para dizer para a rocha. Mas José, você não consegue arrumar algo que pudesse macular a sua vida. Então ele é um destaque. Você pega ali, boa parte do livro de Gênesis está ali uma pessoa se destacando. E isso aconteceu na vida dele porque ele teve sonhos. Ele era ainda um adolescente, mas teve sonhos. Ele sonhou. Ele sonhou que ele poderia ser muito mais do que era. Como eu disse, ele não queria aquilo para o seu engrandecimento, mas foi engrandecido. Ele não queria aquilo para ser melhor do que ninguém, mas acabou sendo. Ele não queria aquilo porque ele buscava um favorecimento extraordinário da parte de Deus, mas Deus lhe concedeu. Mas veja bem, esse moço vai se tornar quem foi a partir dos seus sonhos. Sonhos, obviamente, de Deus, sonhos proféticos, sonhos extraordinários. Ele teve esses sonhos. Nós precisamos sonhar. Diga assim, sonhar é preciso. Nós precisamos sonhar. Nós vivemos num mundo difícil, irmãos. Esse mundo sempre vai ser difícil. Nós estamos vivendo, no ano passado, esse ano, bem mais difícil do que os outros. Mas o mundo nunca foi fácil, não. O mundo não é fácil para ninguém.
Mesmo porque esse aqui não é o nosso mundo definitivo. O nosso mundo definitivo é aquele que está lá em cima, preparado para quem crê e segue ao Senhor. Mas enquanto estamos aqui, nós precisamos ter sonhos. Nós não podemos deixar a nossa vida ser levada pelo vento. Nós não podemos nos conformar com qualquer coisa. Precisamos sonhar. Nós precisamos ter sonhos. E esses sonhos precisam vir do Senhor. Quando Deus nos concede bons sonhos sobre aquilo que Ele tem para nós na vida, nós vamos ter uma grande motivação para viver, uma grande motivação para conquistar o que Deus mostrou, uma grande motivação para ser bênção no mundo. Deixa os sonhos de Deus vir à tua mente, deixa esses sonhos nortear a tua vida. Sonhe, nunca se apequene demais, porque o grande problema da vida, ou a pessoa se exalta e quer ser muito mais do que é, ou a pessoa se apequena também. Eu não vou ser nada, eu não vou conseguir nada, eu preciso fazer um concurso, mas não vou passar. Não passa. Se você pensar assim, você não passa mesmo. Eu vou fazer o vestibular, não vai dar certo. Não faça não, você vai gastar o dinheiro com a inscrição à toa. Você tem que fazer acreditando. Nós temos que ter sonho, você tem que acreditar. Se você não acreditar naquilo que Deus tem para você, quem vai acreditar? Você precisa acreditar. Não conta muito para os outros, que vai dar ciumeira na vida dos outros. Mas se contar também, você não vai perder aquilo que Deus tem para você, desde que você esteja crendo e sabendo esperar. Não é porque Deus falou hoje que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã. Vai acontecer no tempo de Deus. Mas nós precisamos ter sonhos. Nós vivemos num mundo no qual as pessoas não têm tantos sonhos. Eu tenho a impressão que as pessoas vão deixando a vida levá-los, e não é por aí. Nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos ter uma vida de oração, nós precisamos ter uma vida compromissada com o altar do Senhor, e nós precisamos dizer: Senhor, eu estou nesse mundo não apenas de passagem, eu estou nesse mundo, Senhor, porque o Senhor tem um propósito, e eu quero que aconteça na minha vida tudo aquilo que o Senhor deseja para mim, tudo aquilo que o Senhor tem proposto para mim. Eu quero ser bênção junto à minha família, eu quero ser bênção na igreja, eu quero ser bênção na empresa onde eu trabalho, eu quero algo diferente. Não passe pela vida, use o teu tempo nesse mundo que não é tão longo, mas é relevante se você souber usá-lo. Mas você tem que fazer isso aí a partir de sonhos. Sonhe mesmo. Sonhe em conseguir as coisas. Eu fico feliz quando eu converso com alguém, especialmente jovem, e falo: eu estou sonhando, eu vou conseguir, vou fazer aquele curso, eu vou conseguir aquilo outro. E vai conseguir. Você pode mais do que imagina. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver as pessoas que sonharam, as pessoas que acreditaram, conseguiram. As pessoas que deixaram a vida dominá-los, não saiu de onde estavam. Você pode mais. Aplauda o Senhor. José, o jovem que soube esperar, diga assim: suportou injustiças. Ainda no capítulo 37, o versículo 28 diz: e passando os mercadores midianitas. Veja bem, os irmãos jogaram ele naquela cova, queriam matá-lo. Aí o Rubem, o mais velho: não, vou matar o irmão, pera lá. Mas talvez até para livrar o irmão, ele sugeriu que fosse vendido. Os midianitas, os mercadores, que compravam e vendiam para ganhar dinheiro. Os irmãos de José os alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. E esse levaram José ao Egito. Deus permitiu tudo aquilo porque ele tinha um propósito. Tem coisa na tua vida que parece ruim hoje, mas amanhã vai ser bom também, viu? Mas por que Deus não me livrou? Não é que Deus vai nos livrar de tudo. Se Deus nos livrar de tudo, nós vamos acabar perdendo a bênção que Ele tem também. Tem coisa que, se você está sendo fiel e vai acontecer na tua vida, deixa acontecer. E Deus vai cuidar ali na frente. No capítulo 39, versículo 20, diz: e o Senhor
de José o tomou e lançou no cárcere. Isso aí é o Potifar, quando ele é falsamente acusado. No lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Presos do rei. Eram alguns presos que tinham um destaque maior do que os outros. Ele é acusado e colocado ali. Na verdade, o próprio Potifar sabia que aquele moço era diferente. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você tem uma unção de Deus na tua vida, todo mundo vai olhar para você, ainda que te condene, ainda que discorde de você, mas vai saber, essa pessoa é diferente. Ele não foi para qualquer prisão, foi ali para a prisão onde ficavam os presos do rei. Dos presos do rei dava para sair para uma situação mais favorável. E ali ficou ele na prisão. Então veja bem, do 37 ao 39, nós vamos ver, ele sai da casa para levar algumas coisas para os irmãos, ele acaba traído pelos irmãos, vendido pelos irmãos, depois traído pelaquela mulher e aprisionado. Ele vai ficar na prisão um bom tempo. Sofre injustiça. Eu detesto, como você, sofrer injustiça. Ninguém gosta, né? Ninguém vai querer ter injustiça, ainda mais dos próprios irmãos, né? Como é difícil. Ou de um patrão, é difícil, o caso do Potifar. Aquele copeiro que ele teve a revelação depois, você vai voltar, e quando você chegar lá, não esqueça de mim não, lembra de mim. O copeiro voltou lá para o cargo junto ao faraó e esqueceu. Lá na frente ele vai lembrar, mas esqueceu. Veja bem, sofrer injustiças. Nenhum de nós quer isso. Mas neste mundo, todos sofremos injustiças. Você está sofrendo alguma injustiça? Isso acontece. Mas pastor, eu vou me conformar com tudo? Não é conformar, a gente não tem também tanta saída. Ou a gente assimila o que está acontecendo, ou a gente se perde no meio do processo. Você está sofrendo alguma injustiça? Levanta a tua cabeça. Acredita no teu futuro. Acredita que coisas melhores virão. Acredite que você vai vencer essa situação. A tua vida não está como você sonhou, não, mas continua acreditando. Sofra esse mal que veio contra você. Tem gente que sofre o mal e reage tão terrivelmente que ele acaba se tornando pior do que aquela pessoa que lhe fez mal. A reação a alguma ação ruim pode ser terrível. Tem pessoa que vai e mata o outro, faz tantas coisas terríveis. Você está sofrendo uma injustiça? Nesse mundo há injustiça. Jesus, que é o nosso Salvador, só foi injustiçado. Se você olhar de Gênesis a Apocalipse, os valiosos servos e servas de Deus, todos foram injustiçados. Então, nesse mundo, a gente não tem só coisas favoráveis. A despeito de termos um relacionamento muito próximo com Deus, mas nesse mundo vamos passar por situações aflitivas. Você vê Paulo, eu gosto muito de Paulo no Novo Testamento. Gosto demais de Paulo. Mas Paulo, ele estava pregando, ele estava abençoando, ele estava expulsando demônios, ele estava curando. E de repente ele começava a ser apedrejado, sem nenhum motivo, apanhava, era preso. Tem um momento ali que eu vejo uma situação que me chama a atenção. Paulo foi apedrejado, depois de ter feito tão bem a uma cidade. E quando os discípulos se aproximaram e o rodearam, pensaram, temos que enterrá-lo agora. Ele está mal. Ele levantou a cabeça, sentou, levantou e falou, vamos para outra cidade pregar o Evangelho. As injustiças de Paulo não o impediram de ser o maior missionário pós-Jesus. Não o impediram de ser o homem tão relevante quanto foi. Não o impediram. E ele passou por injustiças. As injustiças que você tem sofrido vão fazer diferença na tua vida lá na frente, se você não tiver uma reação tão ruim. Não devolva na mesma medida. Não devolva. A Bíblia diz que Saul tinha uma inveja de Davi, depois que Davi começou a ser aclamado por todo mundo.
E Saul começou a tirar lanças em Davi, lanças para matá-lo. A Bíblia diz que Davi se desviava das lanças. É lógico, quem vai querer receber uma lança no seu corpo? Mas a Bíblia em nenhum momento diz que Davi devolvia as lanças contra Saul. Ele se desviava das lanças, mas não as devolvia. Fugiu quando foi necessário. Não devolva lanças. Pastor, é dura essa mensagem. Lógico que é, mas não devolva. Você está sendo ofendido por alguém, você está sendo maltratado, suporta. De repente você não está sendo tão maltratado, de repente você está sendo tratado também por Deus. Mas ainda que seja uma coisa tão forte, não devolva. Nós temos uma tendência em devolver o mal, e muitas vezes nós devolvemos num grau maior ainda, né? Se alguém te bate numa face, Jesus mandou oferecer a outra. Tem pessoa que oferece a outra mão, não a outra face. Então, não é isso que Deus propõe para você. Injustiças acontecem. Veja bem esse moço, 17 anos, filho do Jacó. Ele não era o mais velho, ele não era o primogênito. Não era para ele ter o destaque que teve. Ele era simplesmente o penúltimo filho. Vai nascer mais um, Benjamim, depois. Ele estava ali no final da fila, mas Deus falou com ele. Deus deu a ele sonhos. As injustiças muitas vezes são inerentes a tudo aquilo que Deus tem para realizar em nossas vidas. Sofra um pouquinho. Espera em Deus. Eu quero dizer ao teu coração, e é Deus que manda dizer, espera em Deus. Você vai ver a diferença lá na frente. Espera em Deus. Os irmãos ali em cima, tramando a morte, ele ouvindo, ele estava na cova. Mata, não mata, mata, não mata. Ele sai dali e é vendido, levado ali para o Egito. Injustiça, mas ele estava esperando em Deus. Eu penso que dentro da cova ele pensava, e os sonhos? Mas quem falou comigo foi Deus. Naquele trajeto ele pensava, Deus está comigo. Na casa do Potifar, a situação era difícil, mas ele começa a prosperar, se torna um mordomo. Ele falou, opa, esse homem é comandante do exército. Deus tem um propósito, os sonhos estão começando a cumprir, não estava ainda não. Aquela mulher vai acusá-lo falsamente. Mas tudo aquilo Deus tinha algo grande. Deus trabalhou tanta vida de José, que quando ele sai de lá com 30 anos, ele estava preparadíssimo. Preparadíssimo. Ele se torna até um tipo de Jesus. Jesus com 30 anos vai iniciar o seu ministério. José com 30 anos vai iniciar o seu governo ali num país que não tinha nada a ver com a sua realidade pessoal. E era um império. Como o pastor Hermes lecionou hoje de manhã, o Egito é considerado o primeiro império que houve no mundo. Os faraós, né, tinha alguns faraós que pensavam que eram deuses, e tinha outros que tinham certeza que era Deus. A história era essa. Mas o José estava lá. Onde você está, José? Na cova. Mas dá tempo. Daí, José, melhorou a vida, eu virei escravo. Então, e agora, José? Não, agora eu não sou mais escravo, não. Opa, saí daquela, eu sou apenas um prisioneiro. Esperando. Pensou aquele copeiro, ele vai lá, chega o padeiro, tua cabeça vai ser entregue para o rei. Chega o outro e fala, não, você vai voltar para o teu cargo, mas não esqueça de mim. O homem voltou para a função dele, o copeiro, esqueceu. O que ele podia fazer? Murmurar, falar, Deus, o Senhor não está comigo. Não, ele pensou, eu tenho sonho. Guarde os teus sonhos, amém? Guarde os teus sonhos. Mas eu estou sofrendo, está sofrendo agora, amanhã tudo vai mudar, me cantas amaias. Guarde os teus sonhos. Suporta essa situação desfavorável na qual você está. Isso não é definitivo na tua vida.
Esse problema não vai durar, é o problema financeiro, vai passar, essa doença vai vencer, esse mal você vai superar. Pastor, isso é verdade, Deus trouxe você aqui para ouvir essa palavra. A tua vida vai ser melhor do que você imagina. Você tem a marca de Cristo na tua vida. Suporte esse momento e seja vencedor. Aplauda o Senhor. José, o jovem que soube esperar. Eu estou sabendo esperar aqui, vai dar certo. Opa, Deus. Diga assim: alcançou o trono. Gênesis 41, versículo 40 e 41 diz: administrarás a minha casa, e à tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu, do que você. Isso aqui é o faraó falando com ele. Disse mais faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. As duas primeiras divisões da minha mensagem tinham a ver com aquilo antes do versículo básico da mensagem. Agora, depois daquele versículo. Chegou o momento que o faraó teve sonho também. Não necessariamente que Deus estava cuidando do faraó, estava tão interessado, mas Deus deu aqueles sonhos para ele, porque Deus tinha um propósito na vida de José. Muitas vezes, para abençoar alguém, Deus trabalha até na vida do ímpio. E aquele faraó sonhou com vacas macras e vacas gordas, e as macras devorando as gordas. Sonhou com espigas mirradas, espigas cheias, e as espigas mirradas devorando as cheias. Ele não sabia o que era aquilo. Os magos do Egito sabiam. Ninguém sabia. E o José, carcereiro auxiliar na prisão, ele tornou-se isso. Não podia sair de lá. O que você faz aqui? Eu auxilio o carcereiro. E um dia chegou alguém para ele e falou assim: olha, o faraó está te chamando. Quem está me chamando? Faraó. Mas por que ele está me chamando? Não, está te chamando. Irmãos, ele soube aproveitar a oportunidade. O versículo que eu li, ele foi lá, fez a barba. Tem gente que não sabe aproveitar a oportunidade. Ele soube aproveitar. Ele não podia aparecer diante do faraó com aqueles sonhos na cabeça de qualquer maneira. Tem gente que pensa: eu sou de Deus, então eu vivo relaxadamente que vai dar certo. Não vai dar, não. Ele foi lá e fez a barba. Trocou as vestes. Você precisa muitas vezes trocar as vestes. Isso aqui tem um sentido espiritual. É preciso trocar aquilo que está na tua vida. Deixa aquilo que não está te ajudando e traga coisas novas para a tua vida. Trocou as vestes, se preparou, se arrumou e foi à presença de Faraó. Faraó contou o sonho e falou: não, isso aqui serão tempos de fome e tempos de boa colheita. Deus tem um tempo que vai te dar essa colheita muito boa de 7 anos. Depois você terá muita fome na terra. A interpretação é essa. Quem tem sonhos de Deus não perde a unção de Deus, nem mesmo numa prisão. Quando ele teve os sonhos, ele estava ungido por Deus. Quando ele foi para a cova, ele estava ungido por Deus. Quando ele chegou no Potifar, ele era ungido de Deus. Na cadeia, era ungido de Deus. E quando ele saiu de lá, ele saiu como ungido. Ele era uma pessoa sem pátria. Israel ainda não existia como nação, povo nômade, uma pessoa sem nenhuma expressão. E agora ele está diante de um imperador. O homem era um imperador, mas o imperador não sabia o que fazer. Estava perdido em tudo aquilo que tinha que fazer. O José saiu da prisão e falou assim: eu sei o que fazer. Ele tinha sonhos. E aí nós chegamos nesse texto. O governador, o imperador vai dizer o seguinte: nós acharíamos homem melhor do que esse. E vai colocá-lo ali. Ele vai se tornar o segundo homem daquele reino. E na verdade ele era o primeiro, porque o faraó tira o anel e fala assim: o que você fizer está feito. Você vai ser menor do que eu. E era até uma teoria. Na verdade ele estava ali fazendo o que ele quisesse. Ele governa aquele Egito de uma maneira extraordinária. Era o jovem que soube esperar.
Irmãos, ungido de Deus, servo de Deus é assim. Quando ele começa a descer, ele desce bem mesmo. Foi o que aconteceu. Mas quando ele começar a subir, ele vai parar no trono, amém? Ele foi parar no trono. Parou no trono. Quem conheceu José lá atrás pensou, mas quem é esse moço que está no trono? É um ex-prisioneiro. Eu fico imaginando o Potifar, não sei se ele estava vivo, alguém dizia assim, você é general aqui, tem um moço novinho no trono, né? Que naquele tempo era comum a pessoa assumir alguma coisa de relevância depois dos 40 anos. Você vê Moisés aos 40 anos depois, ele vai sair do palácio, 40 anos, na época era muito, né? Você vai ver ali o Isaac se casando com 40 anos, e ele estava com 30, então ele era um menino que passou pela moenda. Quando a pessoa passa por grandes provas, ele cresce mais rapidamente. E ele sentou no trono. O Potifar falou, mas que lá parece o moço que estava na minha casa. Alguém dizia, ele mesmo. Então, mas eu mandei ele para a prisão agora, ele é o teu chefe. Quem que é ele? Ele manda aqui. Já imaginou? Eu não sei, a Bíblia não fala do Potifar. Se ele tivesse vivo, aquele homem deve ter passado um sufoco na vida. Mas José em nenhum momento se preocupou com Potifar, qualquer outra pessoa. Ele vai para o trono sabendo que Deus tem uma missão. Tem gente que ele não pode ocupar uma posição de relevância, que ele começa a pisar nos outros. Ele começa a se vingar. Ele começa a tratar, não faça isso. Quando Deus te colocar no lugar, você pensa, eu estou aqui para ser bênção. Amém? Eu estou aqui para abençoar. Eu não estou aqui para destruir. Eu estou aqui para edificar. Você não vê em nenhum momento aquele José procurando qualquer vingança, mas ele vai para o trono, e ele vai fazer uma obra linda, ele vai juntar tudo que ele pode naqueles anos de fartura, e depois ele vai ter comida para o mundo inteiro. Aquela seca veio no mundo inteiro, mas no Egito tinha comida, e quem comandava tudo aquilo era um moço que se assentava, simbolicamente estou dizendo que ele ficou no trono, a Bíblia diz que ele saiu pelo Egito trabalhando, mas era o homem do trono. Ele desceu e subiu. Quando ele subiu, Deus falou, senta aqui. O faraó pensava que era Deus está falando, não, Deus sou eu. Quem vai mandar aí é meu ungido. Deus coloca quem Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quer. Deus tem o controle na tua vida, Ele é soberano sobre você. Ninguém é soberano sobre você. Nem o diabo, nem demônio algum, nem homem algum. Ninguém é soberano sobre a tua vida. Deus é soberano sobre a tua vida, e Ele controla o teu viver, Ele controla a tua história não está nas mãos de homem algum, a tua história está nas mãos de Deus. Você pode estar passando a maior prova hoje, mas Ele vai te colocar no trono, Ele vai te abençoar, e Ele vai fazer os teus sonhos acontecerem, e você será uma bênção onde Ele te colocou. Acredita nisso? Está chegando o momento de você chegar no trono, amém? Pastor, eu tinha tantos sonhos, não aconteceu nada. Vão acontecer esses sonhos na tua vida. Está chegando o teu momento, diga assim, o meu momento está chegando. Você não vai perder não. O José ali, pensa você, irmão. De filho predileto, ele foi parar numa prisão. Da prisão ele se tornou o chefe de todo mundo. Ele que mandava coloca comida aqui, não coloca ali, vamos armazenar, vamos fazer. Ele fez tudo o que ele queria fazer. Obviamente sempre debaixo de uma direção gloriosa de Deus. Deus tem propósito na tua vida, Ele vai cumprir isso na tua vida, mas você tem que saber esperar. Ele falou, espera. Se Ele falou, vai acontecer, a não ser que você saia do plano de Deus. Só tem um jeito de não se cumprir em nossas vidas aquilo que Deus propôs. Se a gente sair do plano, o diabo não pode impedir, o homem algum pode impedir. Só você pode. Se você sumir da presença de Deus, aí não tem jeito. A aliança entre duas pessoas depende das duas pessoas.
Mas se você continuar na presença de Deus, Ele vai fazer cumprir na tua vida tudo que Ele falou, tudo que Ele prometeu. Ele vai fazer cumprir, a tua vida será diferente, a tua vida será abençoada. Você será visto de uma maneira muito diferenciada. Muitas pessoas que olharam com você com desdém, um dia vai dizer: puxa vida, essa pessoa é de Deus e foi abençoada. Aplauda o Senhor. Vamos encerrar essa mensagem. José, o jovem que soube esperar. Diga assim: abençoou a família. No capítulo 47, 11 e 12, nós temos esses dois versículos interessantes. Então José estabeleceu ao seu pai e a seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito. Ele vai revelar para os irmãos vão ter lá, vocês conhecem a história. Primeiro momento ele não revela, manda buscar o seu irmão mais novo, aí ele tem que levar, o pai fica triste, fala: já perdi um, vou perder o outro. O irmão mais novo vai e ele acaba se revelando aos irmãos e manda buscar o pai. Aqueles irmãos que o traíram, se ele mandasse matar a todos, estava dentro da normalidade, especialmente na época. Ele não fez isso. Os irmãos o traíram, os irmãos o venderam como escravo. Fizeram dele um escravo. Olha o que ele vai fazer com esses irmãos. Deu para o pai e para os irmãos possessão na terra do Egito. Ele tinha o domínio, ele deu. Qual foi a terra que ele deu para os irmãos traidores? O que está escrito ali? Qual foi a terra? Tem uma terra lá que ninguém quer, eu vou dar para esses irmãos aí. Eu não vou matar, não. Olha que ele diz assim: no melhor da terra. Se alguém te fizer um mal, dá-lhe de comer, diz Deus, por meio de Paulo aos Romanos. Alguém está fazendo mal, dá de comer aquela pessoa. Devolva o bem. Não devolva o mal, devolva o bem. Deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramassés, como o faraó ordenara. Ele fala com o faraó e fala assim: eu quero dar essa terra para o meu pai. Olha o versículo 12: José sustentou de pão a seu pai, aos seus irmãozinhos bonzinhos e a toda a casa do seu pai, segundo o número de filhos. O José vai sustentar o pai tudo bem, não tinha nada a ver, e vai sustentar aqueles irmãos, vai sustentar as esposas dos irmãos, vai sustentar os filhos dos irmãos. Ele vai dar uma terra, vai dar comida, vidão, né? Cada um ganhou uma tenda nova, enfeitada, abençoada. Por isso que ele é o José, famoso da Bíblia. Ele foi liberto, aprovado, abençoado, exaltado por Deus. E agora ele vai abençoar a família. Tem gente que alcança alguma coisa boa na vida e esquece de todo mundo, até da família. Tem pessoa que recebe tudo na sua casa e depois esquece o pai, a mãe. Tem pessoa que mora numa mansão, o pai num casebre, está lá passando necessidade. Tem pessoa que não recebeu mal nenhum da família, mas não devolve coisa boa. Esse aqui só recebeu o mal dos seus irmãos mais velhos. E ele vai dar o melhor, a melhor terra, a melhor comida, o melhor tudo. Quando o pai morre lá na frente, os irmãos falam assim: agora a situação vai complicar, ele aguentou a gente com o pai vivo. E ele falou: não, vou sustentar vocês. Fica tranquilo, vou sustentar. Sustentou o tempo todo. Eu penso que os irmãos olhavam para ele e falaram: o que nós fizemos? Esse nosso irmão nos salvou da fome, nós íamos morrer de fome lá na terra onde nós estávamos. Esse irmão fez tudo e nós só fizemos o mal, a gente só tinha ciúme, só tinha inveja. Não tem inveja de ninguém, irmão. Se tem alguém prosperando do teu lado, dê graças a Deus. Deus vai usar essa vida para te abençoar. Aqueles irmãos tinham ciúme, inveja. Não tenha não. O José tornou bênção para ele. Aí o José falou: não, Deus permitiu isso aqui para eu abençoar vocês. Ele vai abençoar a família. Filho, abençoa o teu pai e a tua mãe. Abençoa. Nós estamos no meio da família. Falamos sobre a mãe, sobre o pai. Estou te dizendo no encerramento: abençoa.
Não viva a tua vida, a tua maneira, não. Se você chegar numa posição, o teu pai fez para você, você está comendo muito bem, uma comida muito boa, leva para o teu pai e tua mãe, divide. Você mora numa casa boa, faz eles morar numa casinha boa também. Faça isso. E Deus vai te honrar. O José foi o grande José, chamado José do Egito, por isso ele abençoou a família. Ele perdoou, ele acolheu, ele ajudou. Ele ajudou. Ele soube esperar em Deus. E quando ele teve a oportunidade de fazer algo, ele fez algo bom, algo abençoador. Ele não se vingou, ele abençoou. Fica de pé e aplauda o Senhor. Tenha sonhos, suporte injustiças, alcance o trono e abençoa a família. Saiba esperar em Deus. Aprenda a esperar em Deus. Tudo aquilo que Deus projetou na tua vida, você vai alcançar se você souber esperar. Espera em Deus. Espera o melhor. Não fica esperando o pior, não. Tem gente que fica esperando doença, fica esperando desemprego, fica esperando. Não, espere a bênção, espere o melhor, espere a vitória. Está tudo difícil, mas tudo vai passar. Profetiza sobre a tua vida, vai dar certo, eu vou vencer. Saiba esperar e a vitória virá.